Bem-vindo, meu querido alfartano, bem-vinda, minha querida alfartana, você que está em qualquer parte do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vem trabalhar comigo esse assunto que é cobrado em todos os concursos em que história geral é matéria. Então, a gente vai falar um pouquinho de Revolução Francesa. Revolução Francesa. Então, o que é que eu tenho aí? Pouco tempo para falar de um assunto tão importante. Newton, isso é empecilho? Não. A gente fala o que há de mais importante nesse assunto importante. A Revolução Francesa, ela vai estar ligada ao século XVIII, mais precisamente ao ano de 1789. E para você entender essa Revolução Francesa, é necessário que você veja um pouquinho do contexto em que a França está inserido naquele momento. O contexto em que a França, o pincel vermelho está bem ruim aqui, o contexto em que a França está inserida naquele momento. Contexto em que a França está inserida. O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui de contexto? Nada mais, nada menos do que o fato de nós termos aí. Primeiro, a França é o principal exemplo do absolutismo monárquico. O principal exemplo do absolutismo monárquico. E esse absolutismo monárquico, ele está presente nas figuras do Luís XIV, do Luís XV e do Luís XVI. Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. Subir aqui um pouquinho, Humberto, dá para pegar? Pronto, já eu desço aqui. Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. No caso do Luís XIV, né, você deve lembrar a frase, o Estado sou eu, o auge do absolutismo, o maior exemplo de um absolutismo europeu. O Luís XIV é aquele rei centralizador, lembrando que esse absolutismo está inserido dentro daquilo que a gente chama de antigo regime. A gente vai ter o pensamento iluminista, o pensamento iluminista, que é um pensamento bastante reinante, que acaba, querendo ou não, se contrapondo a esse absolutismo europeu. E a gente vai ter também, querendo ou não, certo? A crise. Tanto a crise econômica, quanto a crise política dentro da sociedade francesa. O que é que eu vou ter mais aqui para falar para vocês? A sociedade francesa. A sociedade francesa. A sociedade, aliás, só é botar a sociedade, né? A gente está falando de Revolução Francesa. A sociedade vai estar dividida em quê? A sociedade vai estar dividida naquilo que nós chamamos de primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O que é que eu tenho aqui como primeiro, como segundo e como terceiro estado? Eu tenho aqui, certo? No primeiro estado, o clero. No primeiro estado, eu tenho o clero. No segundo estado, eu tenho a nobreza. E no terceiro estado, eu tenho o povo, propriamente dito. Newton, como assim o povo? Aquela camada que eu considero mais heterogênea, que vai lá da burguesia até os sans-culottes, que vai daquele trabalhador braçal que vende a força de trabalho em troca de sua subsistência, até aqueles que já enriquecem com atividades comerciais e até mesmo bancárias. Então, clero, nobreza e povo. O primeiro e o segundo estado também é chamado de notáveis. Então, quando você ouvir falar de Assembleia dos Notáveis, você lembra aí, certo, do primeiro e do segundo estado, porque existe uma assembleia que é uma assembleia anterior à Assembleia dos Estados Gerais, que é a Assembleia dos Notáveis, em que eu tenho uma reunião de primeiro e de segundo estado. É importante você entender, clero e nobreza têm privilégios. É uma sociedade hierarquizada, é uma sociedade de imobilidade social,
uma sociedade estamental com pouca mobilidade e ainda com certos privilégios, bastante privilégios, ao primeiro e ao segundo estado, que, número um, não pagam impostos, isso aí já é grande coisa, e muitos ainda são sustentados pelo rei, inclusive a nobreza palaciana, que vive de festas, opulências e tudo aquilo. Então eu tenho dentro da França um cenário de bastante contraste. Eu tenho uma sociedade que passa fome, eu tenho boa parte da população em situação precária, em uma situação de abandono político, e que foi agravado nos últimos anos por uma série de fatores. Newton, que série de fatores? A construção do Palácio de Versalhes, ela acabou empreendendo muitos recursos franceses para uma obra que só privilegia um determinado segmento da população, que no caso é a nobreza, principalmente a palaciana. Eu tenho envolvimento em conflitos como a Guerra dos 7 Anos, ali entre 1756 e 1763, que culminou com a derrota francesa. Eu tenho a participação no processo de independência das 13 colônias, né, que depois formariam os Estados Unidos, mesmo com a vitória dos estadunidenses, né, dos colonos contra a Inglaterra. A França teve uma participação decisiva dentro de um movimento que tem viés iluminista e cada vez mais esse iluminismo reforça o combate ao antigo regime. Então, aí eu já dei uma série de fatores que fazem da França um país que está aí meio que cambaleante do ponto de vista político-econômico. Mas ainda tem mais. Principal concorrente francesa é a Inglaterra, século XVIII, adentra o processo de Revolução Industrial e vai deixando cada vez mais para trás a França nessa corrida pela hegemonia europeia. Então a situação francesa não é uma situação boa. Baseado no absolutismo, o rei comanda com mão de ferro. Só que agora quem está no poder, o rei Luís XVI. E esse rei Luís XVI, ele nem de longe é um rei firme, ele nem de longe é um rei que tem todas as soluções guardadas em sua manga. Não, nada disso. O rei Luís XVI é um rei titubeante, ele é um rei vacilante, ele é um rei que muitos não apostariam a sua vida em troca de uma decisão. Então, o Luís XVI, ele vai ser o rei que vai tentar chamar para uma discussão as mais variadas representações dos estados que estão alocados dentro da França. Ele vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Mas antes de falar da convocação da Assembleia dos Estados Gerais, eu quero falar de uma figura muito peculiar, que é Maria Antonieta. Maria Antonieta, austríaca, era a mulher do rei Luís XVI. E ela, Maria Antonieta, talvez fosse um pouco de tudo que a população achasse da coroa naquele momento. Para começar, a austríaca, e antes disso, a França tinha adentrado um conflito com a Áustria por conta da sucessão do trono austríaco. Então, França e Áustria eram inimigas até um dia desse, se você estiver vivendo aí o período da Revolução Francesa. Número 2, ela, Maria Antonieta, meu querido, ela, Maria Antonieta, é alheia às problemáticas envoltas à sociedade francesa. Então, ela, Maria Antonieta, acaba se transformando em uma rainha perdulária, ou seja, gastadeira, em uma rainha cuja opulência chama a atenção se contrastar da pobreza de toda a população. Além disso, ela, Maria Antonieta, vai demorar a gerar um Delfim, que é um príncipe herdeiro. Ela, Maria Antonieta, vai se especular, inclusive, a possibilidade de amante ser da corte, a sexualidade de Luís XVI será obviamente questionada, e tudo isso vai fazer com que ela, Maria Antonieta, se transforme num símbolo dessa, vou dizer assim, decadência, certo? Do que seria a coroa, a nobreza francesa. Mas eu falei também que houve aí a convocação de uma tal de Assembleia dos Estados Gerais. No ano de 1789, por volta do mês de maio de 1789, eu vou ter a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, Assembleia dos Estados Gerais. Finalidade: a França tinha passado por momentos de péssimas colheitas entre 1787 e 1788. Havia se colocado um ministro das Finanças que era muito afinado com as questões do povo e que queria o fim de alguns privilégios desses que eu chamei de notáveis, que era o Jacques Necker. Não deu muito certo, ele foi retirado do poder. Então o rei queria que representantes do povo participassem dessa Assembleia, que não era convocada há mais de 150 anos, para que eles pudessem discutir as questões envolvendo a situação francesa.
Obviamente, num período anterior, a Assembleia dos Notáveis já tinha sido convocada e não se chegou a uma forma de eliminar os privilégios do clero e da nobreza, fazendo com que assim eu acabasse tendo uma necessidade do rei recuar em possíveis mudanças. E é justamente numa tentativa de justificar esse recuo, é justamente numa tentativa de justificar o que estava acontecendo com a França que foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais. Só que essa Assembleia dos Estados Gerais, ela é interessante. Você encontra quadros em que eu pego o rei no salão com representantes do clero, da nobreza e do povo. Mentira. Primeiro, representante do povo era só a burguesia. Segundo, cada um se reunia em um salão separado. Diga-se de passagem, como é que era o voto nessa Assembleia dos Estados Gerais? Esse voto era por cabeça. Esse voto era por cabeça. Esse voto era por cabeça? Não. Ah, Newton, e como era esse voto? Era por estado. Então notou que eu fui te induzindo, porque geralmente o voto não é por cabeça, mas não, esse voto era por estado. Então o que é que acontecia? Reuniam-se os representantes do clero. A maioria votava pelo não fim dos privilégios. O clero votava não. Reuniam-se os representantes da nobreza. A maioria votava pelo não fim dos privilégios. A nobreza estaria votando não. Então, clero e nobreza, um voto de cada, representantes do povo, um voto, imagine que seria 2-1. E aí que vem a ideia do voto por cabeça. E aí que os representantes do povo, eles dizem que vão mudar a forma de votação. E essa forma de votação agora não vai mais ser uma forma de votação por estado. Vai ser uma forma de votação por cabeça. E como eu tenho uma quantidade significativamente maior de representantes do terceiro estado, e como eu tenho clérigos iluminados e nobres iluminados, ou seja, aqueles que estão inebriados pelo pensamento iluminista de igualdade, liberdade e fraternidade, eu tenho uma possibilidade muito grande de vitória do terceiro estado, eliminando assim os privilégios do primeiro e do segundo estado e fazendo com que os indivíduos agora pudessem não mais ser somente o foco da exploração. É muito comum em questões sobre a Revolução Francesa você encontrar aquela charge, né? Um senhor todo carquético, em cima dois indivíduos gordos bem vestidos que representam o primeiro e segundo estado nas costas do terceiro. Já deve ter visto em provas de história essa charge, essa figura. Pois é, o que eu queria? Que o povo saísse debaixo do primeiro e do segundo estado, que ele se erguesse e que agora todo mundo pagasse imposto na medida que seus ganhos, fazendo com que assim os privilégios fossem obviamente retirados e que as liberdades individuais passassem a ser respeitadas e que uma igualdade, pelo menos de caráter formal, passasse a ser respeitada. Então, nesse momento, a Assembleia dos Estados Gerais, ela vai convulsionar. Newton, como assim convulsionar? Se o voto não é mais por estado, se o voto é por cabeça e é uma possibilidade de vitória do povo, dos representantes do povo, então o que é que eu tenho que fazer aí? Nada mais, nada menos do que impedir que essa Assembleia tenha continuidade. E é isso que o rei Luís XVI vai tentar fazer. Ele vai tentar barrar a reunião da Assembleia dos Estados Gerais. Lê do engano se isso acabaria com alguma coisa dentro desse processo que tinha se iniciado, dentro desse processo de Revolução Francesa. Newton, por quê? A Assembleia dos Estados Gerais, impedida de atuar com representantes do povo, vai se transformar em Assembleia Constituinte. Os representantes do povo, a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte. Os representantes do povo, agora reunidos, não sairiam de Versalhes, a não ser com uma Constituição para a França, coisa que antes nunca tinha acontecido. Newton, qual a importância de uma Constituição? A Constituição, além de enumerar direitos e garantias fundamentais e organizar o funcionamento do Estado, a Constituição tem algo muito importante. Muito o quê? A importância é a limitação dos poderes absolutos. Então agora, se o rei quisesse tomar uma decisão, não era mais a palavra dele que contaria, mas agora as regras contidas no texto constitucional. Outra coisa que você precisa conhecer. Outra coisa que você precisa conhecer. O fato de essa Assembleia Constituinte ter produzido outros documentos, como é o caso, por exemplo, da Constituição Civil do Clero, que transforma os clérigos em funcionários públicos, fazendo com que os bens que outrora eram apossados da Igreja, agora passassem para o Estado francês e sejam utilizados para que a França possa se reconstruir economicamente. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que é uma das bases do que depois será um ganho nos direitos e liberdades fundamentais, tá ok? Não confunda a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa é só de 1948. Essa Assembleia Constituinte, ela vai fazer com que as ruas,
elas ganhem fôlego. A população diz, temos que ajudar nesse engajamento dos nossos representantes rumo ao fim desse poder absolutista. E aí, que a população nas ruas, principalmente as peixeiras da Praça de Paris, as mulheres, vão até o Palácio de Versalhes e pegam o rei. A intenção era matar Maria Antonieta, não conseguem, trazem o rei como refém para o Palácio das Tulherias, aonde o rei seria uma espécie de sequestrado. O rei que veio numa carruagem toda chique, o rei que continua rei, agora vai para Tulherias porque retoma-se o local que outrora era o local da política francesa e que foi afastado para muitos quilômetros, né, mais de 20 quilômetros dos arredores de Paris, que era Versalhes. Esse rei na Tulherias, ele vai assistir de camarote duas coisas acontecerem: a violência se alastrar e os seus poderes diminuir. Newton, como assim? Ah, Newton, eu ouvi falar que a Revolução Francesa, ela começa com a tal de tomada da Bastilha no dia 14 de julho de 1789, também conhecido como Dia Nacional da França. Pois é, a tomada da Bastilha é um ato simbólico. No dia 14 de julho do ano de 1789, o antigo local onde o rei aprisionava os seus inimigos políticos é tomado por revolucionários. E esses revolucionários querem, mas querem destruir aquilo ali com as próprias mãos. A antiga prisão já não abrigava mais muita gente, mas ainda era um bom paiol de pólvora e estava ali guardado boa parte da pólvora do arsenal dos soldados de Paris. E quando a tentativa de impedir o povo de ter acesso a esse local aconteceu, se começa uma tradição que eu diria muito carniceira na França, que é a tradição de se cortar a cabeça dos soldados, se pregar na ponta das lanças, né, na ponta dos fuzis, das baionetas, e sair com essas cabeças caminhando pela rua. Começava-se ali na França uma tradição do cortar cabeças. Enquanto isso, a Assembleia Nacional Constituinte, que está em sua fase de elaboração de documentos, vai lidar principalmente com o quê? Com a presença de dois grupos políticos na elaboração desse documento. Newton, que grupos políticos são esses? Os jacobinos, porque se reuniam no mosteiro de São Jacó, e os girondinos, oriundos da região da Girona, certo? Girondinos, que depois serão a base daquilo que nós politicamente afirmaremos ser direita e esquerda, que cada vez está mais perdido no Brasil e no mundo, porque quase mais ninguém se intitula como de direita ou de esquerda. Os jacobinos são a esquerda, porque sentam à esquerda dessa Assembleia, sentam à esquerda dessa Assembleia Nacional Constituinte, e os girondinos são a direita. Partindo do pressuposto que nós temos o olhar do povo, as ideias mais transformadoras, as mudanças mais radicais, aquelas que chamam o povo para dentro do embate revolucionário, são ideias jacobinas. Por isso que a esquerda está ligada a essa onda de, obviamente, mais aproximação das comunidades mais carentes. E os girondinos, eles representam a direita, têm ideias mais conservadoras, barram a participação popular, para que dali por diante sejam eles, representantes da burguesia, que possam tomar as decisões dentro, né, do Estado francês. Então eu tenho os jacobinos e eu tenho os girondinos. A primeira Constituição francesa, ela vai ficar pronta no ano de 1791. A Constituição fica pronta aí no ano de 1791. É a primeira Constituição francesa e ela vai contar com alguns aspectos. Newton, que aspectos são esses? Eu vou ter aqui, obviamente, a tripartição de poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. O executivo fica com o rei, ele continua dentro da França tendo um papel político importante, mas agora o seu poder está extremamente limitado se compararmos com o que foi no passado, se compararmos o que foi o poder absolutista, certo? Absolutista. Eu vou ter aqui, certo? Querendo ou não, o confisco dos bens da igreja, confisco dos bens da igreja, no caso aqui do clero, reforçando a Constituição Civil do clero. Posso ampliar, eu posso falar que eu tenho um fim dos privilégios, que ainda são privilégios de caráter semifeudal. Eu, querendo ou não, se você parar para pensar um pouquinho, vou ter algumas contradições, como, por exemplo, a manutenção da escravidão nas colônias, e vou ter também a
possibilidade, não, né? Vou ter aqui, né, a marca viva de uma sociedade desigual, que é o voto censitário. O voto censitário. Aqui eu vou ter, certo, uma proteção aos direitos e garantias individuais, liberdades, como, por exemplo, o direito de liberdade de expressão de pensamento. Eu vou ter uma proteção à propriedade privada. Eu vou ter uma liberdade de comércio. Eu vou ter uma igualdade perante a lei, mas, em compensação, é altamente ambíguo. Em 1791, prevalecem os interesses girondinos. O problema é que o rei ele vai ser encarado como alguém que faz parte desse processo revolucionário. E esse rei que faz parte desse processo revolucionário, ele vai acabar, com o passar do tempo, sendo acusado de certa traição. Newton, como é que é certa traição? Tem razão, certa traição não existe, traição mesmo. Mas, Newton, como é que o rei vai ser acusado de traição? Bem simples. O que é que eu tenho com o passar do tempo? Dentro da França, dessa primeira fase do período revolucionário, eu vou ter, obviamente, uma convulsão social que levará àqueles que sempre foram desgastados pelos privilégios que o primeiro e o segundo estado tinham, ou seja, os representantes do povo, principalmente as camadas mais carentes, eles acabam convulsionando mesmo, invadindo propriedades privadas, invadindo igrejas e acabam promovendo ondas de terror. Esse período é chamado do período do Grande Medo. Não confunda o período do Grande Medo com o período do terror. Não confunda. Período do Grande Medo. E esse período vai fazer com que muitos nobres e muitos clérigos que não aceitam a Constituição Civil do Clero e nem a Constituição de 1791, que eles fujam, que eles saiam da França. E adivinha, eles vão para os países circunvizinhos, como por exemplo a Inglaterra, como por exemplo a própria Áustria, como por exemplo a Prússia. E lá o que é que eles vão fazer? Nada mais nada menos do que espalharam a ideia de que essa revolução é sangrenta, de que essa revolução não atende os anseios que os nobres merecem, que essa revolução é um verdadeiro banho de sangue. E isso vai provocar uma série de medidas de combate à Revolução Francesa, medidas que geram coalizões, junção de forças de países diferentes na tentativa de invadir a França. E aí que o exército francês, principalmente a Guarda de Paris, principalmente aqueles que são revolucionários e querem a defesa de seu território, eles fortifiquem cada vez mais um ideal de certo nacionalismo, porque o nacionalismo ele só vai se desenvolver mais fortemente no século XIX, mas um ideal de certa unidade e que depois vai reforçar as bases para um exército francês forte, tá ok? Um exército francês forte. Então, essa Constituição de 1791, ela acaba confiando no rei. E essa confiança que é dada ao rei vai fazer com que o rei ele seja acusado de trocar correspondências, principalmente com os austríacos, e o rei ele vai tentar fugir da França. E essa tentativa de fuga, o rei é capturado nos arredores de Varennes, já próximo da região austríaca, e ele é levado de volta para Tulherias. E dessa vez são os jacobinos que dizem, tá vendo? Tínhamos razão, tá vendo? O rei é um traidor, tá vendo? Não dá para promover mudanças se nós conservarmos ainda elementos das antigas estruturas. O que é que vai acontecer com o rei? O rei Luís XVI ele vai ser guilhotinado. Pausa. A guilhotina era um instrumento que naquela época era um instrumento de pelo menos democratização, igualdade na hora da morte. Então a guilhotina ela matava tanto pobres quanto nobres, o principal deles o rei, sem nenhum tipo de diferenciação, coisa que no passado, dependendo da sua classe social, a aplicação da pena de morte era diferente, fazendo com que se tivesse menos ou mais dor. Então a guilhotina naquele momento é um instrumento de tentativa de democratização na hora da morte. O rei Luís XVI é guilhotinado, logo depois, algum tempo depois, a rainha Maria Antonieta é guilhotinada e você vai ter uma fase que é a fase da Convenção Nacional. E essa fase da Convenção Nacional vai ser marcada pelos jacobinos no poder. Jacobinos, principalmente dentre os jacobinos, os montanheses, que são aqueles que têm um pensamento mais radical, se comparado com o pensamento dos girondinos. Esses montanheses são liderados por um rapaz chamado Maximilien Robespierre. E ele, Maximilien Robespierre, vai promover para a França uma nova Constituição no ano de 1793. E vai criar um comitê, que é um comitê de salvação nacional, que é uma espécie de poder executivo, um tribunal, que é um tribunal revolucionário, na tentativa de se julgar aqueles que são contra a revolução, e, obviamente, vai impor algumas medidas que são medidas mais populares, como a mudança de moeda, como, por exemplo, a não adoção de mais nenhuma religião oficial dentro da França, o fim da escravidão nas colônias, o fim do voto censitário. Então a gente vai estabelecer aqui medidas mais populares com Maximilien Robespierre. O problema é que nesse período Robespierre tem dois grandes aliados, obviamente, né? Um deles é Danton, que fica à frente do Tribunal Revolucionário e é responsável por julgar as pessoas que são consideradas contrárias à Revolução. E o outro é um rapaz chamado nada mais, nada menos do que Marat.
Marat, um jornal amigo do povo, e era lá que Marat fazia todo o alarde sobre a Revolução Francesa. Com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Marat vai ser assassinado por uma camponesa que considera que o jornal de Marat incentiva a violência dentro do campo francês. Danton vai entrar numa contenda, dizem que por conta do recebimento de propina daquele que seria um ato de entrega de indivíduos que seriam contrários à Revolução. O Maximilien Robespierre, que era considerado incorruptível, dizem que ele não tinha uma palavra nem um fio de cabelo fora do lugar. Não gosta, acaba discutindo com Danton e Danton acaba sendo guilhotinado. Robespierre agora governa soberano entre os jacobinos e entre a população francesa, mas o seu governo é marcado por um banho de sangue. A guilhotina se torna instrumento de poder, a guilhotina se torna ferramenta política e com o passar do tempo a população, por mais que tenha encontrado nos jacobinos um certo interesse, uma certa aproximação com as camadas mais populares, não vai entender quando se começa, obviamente, uma série de medidas que são medidas, assim, desarrazoadas. Newton, me dá um exemplo. Eu vou te dar exemplo de uma medida que eu acho legal, mas que você precisa dar uma olhadinha nela, que é o fato de se ter mudado o calendário na França. Se muda o calendário. Newton, como assim? Agora eu vou ter 12 meses de 30 dias, com cada semana tendo 10 dias, e com 5 dias lá no final do ano para se comemorar os sans-culottes. Agora os meses terão, né, a nomenclatura dada pelos ciclos agrícolas e pelas questões da natureza, nivoso, frutuoso, brumário. Isso vai fazer com que terminou, isso vai fazer com que dentro da França as alterações sejam muito radicais. Maximilien Robespierre acaba sendo um indivíduo que, com o passar do tempo, promove dentro da França esse clima de terror. Esse período da Convenção Nacional a gente vai chamar de período do terror, e você vai ver que contra Robespierre se volta a própria população, e agora com a ajuda dos girondinos. É por isso que eu vou ter, ao final desse governo jacobino, desse período do terror, certo? Uma reação girondina, a reação termidoriana, que vai culminar inclusive no terror branco, que é o terror aplicado pelos girondinos nos jacobinos, que durante a Convenção Nacional se transformaram em inimigos mortais. Inimigos mortais. Diga-se de passagem, eu tenho aí mais duas fases, né? Mais duas coisinhas a falar sobre a Revolução Francesa. Primeiro, o estabelecimento de um diretório, que acaba não tendo a devida resposta que a França precisava, não tendo a devida desenvoltura que se precisava naquele momento para assim, né, retomar com uma nova Constituição tudo aquilo que o período do terror tinha deixado para trás. Porém, o diretório vai ser substituído pelo consulado, e um dos cônsuls é uma pessoa que você conhece muito bem, que é um rapaz chamado Napoleão Bonaparte. E é desse Napoleão Bonaparte que a gente vai falar já já. Então já já tem bloco para a gente falar de Napoleão Bonaparte. Então vamos lá comigo? O que é que eu tenho? Revolução Francesa, contexto. O auge do absolutismo com os Luíses, 14, 15 e 16. O pensamento iluminista que combate esse absolutismo. Uma crise econômica e política. Crise econômica também provocada pelo envolvimento da França em determinadas contendas, como a Guerra dos 7 Anos, Guerra de Sucessão do Trono Austríaco, a Guerra de Independência das 13 Colônias. Tudo isso vai culminar com o desprestígio do poder real, fazendo com que a sociedade, cansada de ter sustentado pelo povo os privilégios do clero e da nobreza, resolvam na Assembleia dos Estados Gerais mudar a forma de votação. O rei impede, a Assembleia dos Estados Gerais vira Assembleia Constituinte. Principais forças políticas, jacobinos esquerda mais radical, girondinos direita mais moderados. A Assembleia Constituinte com força girondina, em 1791, tem uma Constituição um tanto quanto elitista, limita os poderes reais, mas mantém o voto censitário, mantém a escravidão, então ainda existe aí uma diferenciação. O rei é acusado de traição, guilhotinado, os jacobinos ganham mais força, Robespierre implica o terror através da guilhotina, faz com que o povo comece a temer tanto poder em suas mãos, acaba Robespierre sendo ele mesmo guilhotinado, e a partir daí a França vai estruturar as bases para o diretório, do diretório para o consulado, e do consulado se destaca um rapaz chamado, né, Napoleão Bonaparte, que é assunto da nossa aula que vem. Então, muito obrigado pela presença, e a gente volta já já com o período napoleônico.